Nono ano, exercício número 4 da página 132, ele diz aí que um retângulo ABCDE tem base igual a 5 centímetros. Então, eu chamei aqui de base, tá? Sabendo que a razão de semelhança entre o perímetro desse retângulo e o do retângulo MNPQ é 4, determine a medida da base de MNPQ. Então, se eu chamei BC de base, então o correspondente a BC é o NP, que eu vou chamar de base também, que eu desconheço, que é X. Nós sabemos que a razão de semelhança entre os perímetros é igual à razão de semelhança entre as medidas dos lados. Então, se eu somar o perímetro do maior e dividir pela soma do perímetro do menor, vai dar 4, é o que ele diz no enunciado, né? A razão de semelhança entre os perímetros, nesse caso, é 4. Então, a razão de semelhança entre os perímetros é igual à razão de semelhança entre as medidas dos lados. Significa que se eu dividir 5 por x, também vai dar 4. Ele quer saber quanto que mede a base deste outro retângulo. Então, no caso, eu teria 5 dividido por x. Se eu dividir 5 por x, a razão tem que dar 4, porque é a razão de semelhança entre os perímetros. A razão de semelhança entre perímetro é igual à razão de semelhança entre as medidas dos lados. Logo, eu vou ter 5 igual a 4 vezes x. Ou seja, o 4 está multiplicando. No segundo membro, passei ele dividindo aqui para o primeiro. 5 quartos igual a x. Ou seja, x igual 5 dividido por 4, 1,25. Posso deixar na forma de decimal ou na forma de fração, tá? Esse foi o exercício 4. O exercício 5. Agora dá para eu pôr o livro aí. Vamos ver o que ele pede aqui no 5. Um comentário. Eu passei para vocês fazerem, mas já estou comentando também em função da avaliação, tá? Que vocês farão na terça-feira. E como isso aqui é conteúdo da avaliação, eu não posso deixar para corrigir somente na quinta-feira. Eu já estou fazendo esse comentário aí, um resumo, e deixar ele praticamente pronto. Farei com vocês uma correção mais detalhada para a aula de quinta-feira da semana que vem, a aula gravada. Bom, exercício 5. Determine as medidas dos lados de cada triângulo, sabendo que os triângulos A e G e F e G são semelhantes e que a razão de semelhança entre suas áreas é igual a 1/4. Bom, então, nós temos aí triângulos semelhantes e a razão de semelhança entre suas áreas ele já determinou para nós. É igual a 1/4. Pois bem, então a razão de semelhança entre suas áreas é igual a 1/4. Nós vimos aí na definição, deixa eu pegar uma outra folhinha aqui. Falei do 3, do 4, vamos falar do 5 aqui. Deixa eu pôr do outro lado da folha. Exercício número 5. Nós sabemos que a razão de semelhança entre as áreas é igual a quanto? É igual a razão elevado ao quadrado. Então, se 1/4 é a razão de semelhança entre suas áreas, então eu sei que R ao quadrado, porque se eu pegar a razão e elevar ao quadrado, eu vou ter a razão de semelhança entre suas áreas. Lembrem-se da definição lá atrás. Então, R ao quadrado é igual a quanto? A razão de semelhança entre as áreas é 1/4. Logo, a razão é igual à operação inversa da potenciação e a radiciação. Então, vai ser a raiz quadrada de 1/4, que é igual a quanto? A razão é igual, a raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2. Então, a razão é meio. Então, significa que o menor, as medidas dos lados correspondentes do triângulo menor é metade dos lados correspondentes do triângulo maior. Ou eu posso dizer, se o menor é metade do maior, é o mesmo que dizer que o maior é o dobro do menor. Não é isso? Então, se Z dividido por 3x dá meio, significa que 3x dividido por Z dá 2. Então, eu prefiro pensar no dobro. Fica mais fácil de eu trabalhar. Então, eu sei que é o dobro. Tá? A razão é meio
ou seja, também posso enxergar como o dobro. Esse é metade desse, ou isso é o dobro disso. Então, vamos ver. Se aqui é 4, aqui tem que dar 8. Então, eu sei que x mais 3 tem que dar 8. Ou, nesse caso aqui, olha, x mais 3, esse lado aqui, ele vai ser o dobro de 4. Então, o x mais 3 é o dobro do 4, porque a razão é quanto? É igual a 2. Então, x mais 3, quem que é o dobro de 4? É 8. Então, x mais 3 tem que ser igual a 8. Nós já sabemos o valor de x aí, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, x mais 3 tem que ser igual a 8. Porque a razão eu descobri que é meio. Quando eu divido o menor pelo maior, os seus correspondentes, dá meio. Se eu dividir o maior pelo menor, então vai dar o dobro, vai dar 2. Então, x mais 3 tem que ser igual ao dobro. Isso aqui é o dobro de 4, então isso aqui é 8. Então, x mais 3 é igual a 8. Logo, o x é igual a 8 menos 3. Então, eu vou ter x igual a 5. Se x é 5, quanto que mede esse lado? 5 mais 3, então aqui deu 8. Deixa eu ampliar a figura aqui. Aqui dá 8. Então, 8 aqui. O x vale quanto? 5. Então, eu sei que aqui mede quanto? 3 vezes 5, aqui vai dar 15. Tá? Muito bem. Se aqui é 15, quem é o correspondente dele lá no triângulo menor? Hein? Olha só. Quem é o correspondente? É o z, que é metade. Isso é metade disso. Se aqui mede 15, quem é metade de 15? 7,5. Tá? Muito bem. Se aqui é 8,5, quem é o correspondente do 8,5? É o y. É quem está de frente com o ângulo reto. Olha lá, ângulo reto, quem está de frente? 8,5. Ângulo reto, quem está de frente? O y. Se aqui é 8,5, o y é o dobro dele. Então, o dobro de 8,5 vai ser igual a 17. Então, ele pergunta aqui, quais são as perguntas que ele faz? Determine as medidas dos lados de cada triângulo. Então, eu tenho o lado AI, que vai medir quanto? 7,5, aqui é 4, 8,5, já sabíamos. O lado GF, que ele chama de Y aí, tá? Ou FG, GF ou FG, que é igual a 17. Eu tenho aqui o lado EF, ou FE, que é igual a 15. E o lado EG, ou GE, tá? Que é igual a 8. E definimos, então, o nosso exercício de número 5. E o último, o 6, aí eu vou deixar para vocês concluírem, em cima de tudo que eu já falei, tá? O 6 eu deixo aí, é uma aplicação. Então, observem os cubos ao lado e determine. Então, são 2 cubos, as arestas são iguais, volume 1 e volume 8. Né? 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico. 2 vezes 2 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Então, o volume de cada um dos cubos, a razão entre as medidas das arestas do cubo menor e do cubo maior, aqui ele define. Então, eu vou dividir o menor pelo maior. Deixa eu diminuir aqui a figura. Tá. Então, o que nós temos aí? As medidas, o volume de cada um dos cubos, a medida das arestas do cubo, do menor para o maior. Então, eu divido 1 por 2. A razão entre as áreas de uma das faces do cubo menor e do cubo maior. A área do cubo menor mede quanto? 1 vezes 1, 1. Do maior, 2 vezes 2, 4. Então, já está resolvido aí, né? Praticamente já chegamos na resposta. Deixa eu ampliar mais um pouquinho a figura. Eu falei que não iria concluir, mas... D. A razão entre os volumes do cubo menor e do cubo maior. Se a razão entre... no caso, eu calculei a razão entre quem aqui? Do cubo maior e do cubo menor. O menor é quanto? É 1, o volume. O maior é 8. Então, o menor dividido pelo maior, 1/8. Agora, escreva uma conclusão relacionando os resultados aí. Então, é a conclusão, relacionando todos esses resultados, deixo por conta de vocês. Bons estudos e
preparem-se aí para a avaliação da semana que vem. Será tranquila, tá? Uma avaliação aí pautada no conteúdo que nós vimos nas nossas aulas.